dia, boa tarde, boa noite, meninas. Meu nome é Thais Gomes, venho iniciando mais um vídeo do canal, né? E hoje a gente vai falar sobre uma figura muito importante, né? Uma figura que, assim, eu sou apaixonada desde criança. E sim, meninas, Napoleão Bonaparte. Eu tive que fazer esse vídeo, né, na horizontal, porque eu vou separar ele em vários shorts, né? Vou ver se eu consigo separar ele em vários shorts pra vocês. Porque, querendo ou não, Napoleão Bonaparte, meninas, e meninos também, né, que assistem ao canal. Napoleão Bonaparte para mim é uma figura muito importante, né? Porque ele me acompanha, assim, desde quando eu era criança, né? Eu sou uma menina que, assim, se inspirou muito em figuras masculinas, tanto femininas também, mas eu me inspirei muito em figuras masculinas, né? Eu era uma menina que, assim, em vez de olhar para figuras femininas, né, endeusar, sei lá, Madonna, eu endeusava Napoleão Bonaparte, eu endeusava César, eu via filmes muito sobre Idade Média. Então, assim, a minha infância foi inspirada em figuras masculinas, né? E a principal figura, né? Eu gostava muito também do livro do João Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas, né? Que mostra Teobaldo de Adorim. Eu gosto muito dessa coisa de honra, sabe? E eu me inspirei nisso desde que eu era pequena. Gente, na hora que eu vou gravar vídeo, vai alguém me ligar. Ô, vida. Enfim, vamos lá. E eu me inspirei muito, né, nessas figuras, né, nessas figuras masculinas, né, enfim, me encorajou muito, né, me deu muita força para superar principalmente problemas pessoais, né. E Napoleão Bonaparte, para mim, de todas as figuras que me inspirou desde quando eu era criança, né, desde quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade, só para vocês terem ideia, 10 anos eu já começava a curtir Napoleão Bonaparte. E desde que eu tinha 10 anos eu me inspirava nele, né? Ele me dava força, me dava vitalidade, eu adorava, né? Eu, assim, tenho coleção de livros inteiros, né? Napoleão Bonaparte, né? Falando sobre espiritismo, Napoleão Bonaparte em qualquer área, assim. Napoleão Bonaparte para mim é muito importante, né? E é uma honra fazer um vídeo falando sobre o próprio Napoleão Bonaparte. Assim, eu tava pensando, né? Porque eu já comecei a fazer vídeo pro YouTube já tem 2 semanas. E que figura feminina e que figura masculina eu poderia começar a falar, né? Tirando moda, né? Porque moda é uma coisa à parte que eu estudo, assim, profissionalmente, mas não é como um hobby, né? Porque hobby é aquela coisa que a gente ama de paixão. E que figura masculina eu poderia começar a falar, né? Napoleão Bonaparte, obviamente, né? Eu sou apaixonada por Napoleão Bonaparte. Tinha que ser Napoleão Bonaparte, porque é uma figura, assim, que eu sou, assim, vidrada. Enfim, primeiramente a gente fala, né? Quando a gente pensa em Napoleão Bonaparte, muitas pessoas, né, têm um julgamento errado sobre Napoleão. Fala que Napoleão Bonaparte foi um cara arrogante, né, em vida. Eu não sei, as pessoas ligam muito à tragédia, né, de Napoleão Bonaparte. Quando ele se ligou à tragédia, quando ele, assim, faleceu não, né, quando ele perdeu suas batalhas. Mas óbvio, né, a Batalha de 100 Dias foi, assim, muito trágica. Mas quando eu falo de Napoleão Bonaparte, para a gente entender um lado mais humano de Napoleão Bonaparte, a gente primeiro começa falando de um garoto de Córcega, né? Ele nasceu em Córcega e, assim, querendo ou não, Córcega, pra gente entender, era um interior, assim, né? Era uma coisa muito pobre, né? Então, primeiramente, a gente vê que Napoleão, a infância dele era pobre, era escassa, né? Quando ele começou na profissão de militar, né, ele juntava trocados para mandar para a mãe, né? Então, assim, a gente tem um rapaz que era literalmente muito pobre, né? E era diferente da França, Córcega, né? Eu acho que Córcega literalmente era o sertão da França, né? Só pra gente ter uma ideia, né? Que Córcega, homens e mulheres de Córcega eram muito, assim, não tinha uma boa visão para os franceses, né? Por mais que, assim, a França tenha conquistado Córcega, né? Córcega fazia parte da França, era muito mal visto na época, né? E Napoleão, ele veio de lá, né? Ele veio de Córcega, ele veio de uma era que, assim, era muito escassa, né? E como a gente entende Napoleão, primeiramente, né? Esse lado humano de Napoleão, que antes da gente entender como Napoleão foi, eu vou sempre tocar nesse lado humano das pessoas, sabe? Porque, querendo ou não, é o lado que a gente mais deve puxar inspiração. A gente não deve olhar só pelo lado que a pessoa, assim, falhou na vida, né? Principalmente no final da vida. Isso, eu acho que a Batalha de 100 Dias, os últimos tempos de Napoleão foram, assim, eu nem gosto de olhar, sabe? Eu tenho vários livros sobre Napoleão, mas é a parte, assim, que eu menos olho.
porque assim não dá valor à pessoa, né? Eu acho que quando a gente olha só para tragédia, enfim, a gente não olha para as conquistas, né? E as conquistas são enormes, são gigantescas, né? E a gente tem um rapaz, né, um menino de Córcega, né, que era pobre, né? E querendo ou não, Napoleão, para muitas pessoas já tem vários filmes, né, retratando a personalidade de Napoleão. Ele não era um rapaz grosseiro, né? Napoleão ele era muito romantista. Na juventude dele, ele até Gut, né, o sofrimento do jovem Éter, né? E ele era muito pegado também ao romantismo, né? Ele queria ser escritor, ele já até criou peças, né? E isso já até assim comprovado, né, em vários livros, em várias pessoas que leem Napoleão, que ele na infância dele ele era romantista, ele era uma pessoa bem assim apaixonada, ele era romântico e era pobre. Mais uma vez falando, né, pra gente entender a parte humana de Napoleão Bonaparte. E assim, a gente tem esse rapaz que quando ele ingressou, ele queria também ser matemático, né? Uma questão que a gente também tem que recordar, que Napoleão Bonaparte, ele era um rapaz que ele estava se formando para ser matemático, mas ele também fazia teatro. Ele não tinha muitas, assim, sabe, habilidades para a área do teatro, mas ele amava essa área, né? E ele se inspirou também em Roosevelt, mas eu acho que o Roosevelt veio depois, né? Quando ele começou a ser militar, né? Quando ele se inspirou em Roosevelt, ele já estava tendo um pouquinho de noção do que era a política da França. Ele já tinha noção de que Córcega era uma parte assim da França que, querendo ou não, era humilhada. Mas enfim, a gente tem um rapaz que era, querendo ou não, ele era romantista. A gente tem um rapaz que ia se formar como matemático, mas a gente tem um foco principal que assim, querendo ou não, eu amo em Napoleão Bonaparte, que é a parte ele se movimentou através do destino, né? Eu acho que pra gente entender Napoleão, a gente tem que entender que ele é obra do destino, né? O destino levou o Napoleão para onde ele se tornar imperador, né? Eu acho que Napoleão ele é metade destino, mas ele também é metade competência, né? Que a gente tem que entender que Napoleão também era isso. E mais uma coisa engraçada também, né, que é bom ressaltar que na época, quando ele morava em Córcega, né, quando ele ainda era jovem, não era Napoleão Bonaparte, era Napoleone, né? Então ele trocou os nomes, né? Depois ele se tornou o Senhor Bonaparte, depois quando ele foi imperador, ele foi Napoleão Bonaparte. Então a gente está falando agora de Napoleone, né? Um menino romantista, um menino que ia estudar matemática, né? Ia se ingressar no mundo da matemática, mas foi literalmente obra do destino jogado para a área militar, né? E aí que ele, assim, querendo ou não, eu não diria que na área de militar ele gostou. No início não, no início ele passava aperto, né? Como eu falei no início do vídeo. Ele pegava trocados, né? Ele dividia o salário do militar e mandava metade para a família e a outra metade para ele. Mas ele era muito pobre, né? Ele, assim, dormia no chão. Gente, era uma pobreza extrema na época, né? E isso pra gente entender no mundo de hoje, né? No mundo que a gente tem TV, tem internet, tem computador. Antigamente era escasso mesmo, né? O que as pessoas tinham era taças de vidro, quadro, enfim, não era nada, né? E Napoleão ele fazia parte desse mundo pobre, né? E ele, assim, foi obra do destino, né? Ele se alistou, né? Junto com o irmão. Eu acho que o irmão dele teve mais papel nesse alistamento do Napoleão Bonaparte, né? O irmão dele, enfim, teve uma infância assim à parte, né, bem romantista. Então a gente entende que Napoleão era pobre e a gente entende que Napoleão Bonaparte ele era um rapaz assim humilde, né, e muito sentimentalista. Gente, até os filmes de hoje, o último filme que foi feito sobre Napoleão Bonaparte, eu não tenho uma crítica muito severa, né, como muitas pessoas tiveram, né, principalmente franceses, né, mas a gente entende que Napoleão, sim, ele era muito romântico. Ele era uma pessoa bem assim, eu acho que ele era pequeno, né? Como a gente sabe, como a gente, assim, tem retratos de Napoleão Bonaparte, pinturas dele, né? Ele era pequeno, ele era cabisbaixo e ele era muito romântico, né? E ele escrevia peças de teatro, né? E a gente tem um exemplo vivo do romantismo de Napoleão com Josefina, né? Ele escrevia várias cartas para Josefina. Eu acho que ele mais escreveu cartas para Josefina do que a Josefina para ele, que traía ele com todo mundo.
enfim, mas ele era leal a Josefina, né? Ele era leal à personalidade dele, né? Essa personalidade romântica que ele tinha e que ele nasceu com ela, né? E a gente tem depois ele por obra do destino, mas eu diria mais que foi por obra do irmão, né? Impulsionado pelo irmão dele. Se enlistou no exército, né? E lá no exército que ele conseguiu, assim, querendo ou não, eu diria que foi metade sorte. Muitos dizem que Napoleão Bonaparte ele não é um estrategista, sabe? Que ele não foi um gênio da estratégia. Gente, Napoleão Bonaparte, ele é esse gênio da estratégia, né? A gente vê que tem estudos que ele fez, né? Mas o que acontece com Napoleão Bonaparte? Eu acho que são 3 fatores fundamentais. Ele era estrategista, ele era bastante estrategista, mas ele era muito competente, né? Então a gente tem um estrategista, tem um incompetente e tem um rapaz que foi impulsionado pela sorte do destino, né? Que querendo ou não, quando ele se acendeu, por que eu falo sorte do destino? Por causa da Revolução Francesa. Então o país em si ele já estava borbulhando, né? Quando aconteceu a Revolução Francesa. Napoleão estava naquele borbulho, né? E aí, quando ele entra pro exército, que aí que vem a questão política, né? Roosevelt, né? Que ele lia muito Roosevelt. E, assim, ele gostava muito de política. Só que, assim, no campo de visão de Napoleão Bonaparte, naquela época que ele começou a política, ele tinha um campo de visão muito limitado à Córcega, né? Ele não tinha um campo de visão ligado à França inteira. Então, por isso que acho que, inclusive, o amor dele por Josefina também está ligado a questões políticas também, né? Porque Josefina, ela era uma mulher do alto padrão social, né? E ela era mais velha que ele, ela podia ensinar ele coisas que ele não sabia, né? Então, é pra gente entender a situação. Por isso que eu gosto de olhar pro lado humano da pessoa, né? A situação delicada de Napoleão Bonaparte. Ele era, assim, um rapaz que foi intuído pelo destino e pela bagunça da época que era a Revolução Francesa, né? Porque a Revolução Francesa não foi uma coisa fácil de lidar, né? Principalmente, assim, quem estava lá na época, né? Eu acho que teve que lidar com pobrezas extremas, né? Eu acho que pra gente entender, quando a pessoa, toda revolução, né? Toda revolução que acontece, ela é dada quando o povo ele chega numa pobreza muito extrema, né, a ponto de ir contra o próprio governo, né, contra a própria hierarquia. E Napoleão Bonaparte ele estava ali naquele meio, né, ele estava naquele borbulho, então pra gente entender que não era contos de fadas, né. E quando a gente lê a história, por isso que eu dou muito crédito para Napoleão Bonaparte, porque querendo ou não, eu acho que qualquer um hoje não ia peitar a situação, mas não ia conseguir fazer as mesmas coisas que eles faziam na época, né? Então o Napoleão Bonaparte, né, pra gente entender, ele muitas pessoas falam que Napoleão Bonaparte ele teve sorte e que ele não era um gênio estrategista. Gente, óbvio que ele foi um gênio estrategista, sabe? Qualquer um hoje não ia dar conta de ter uma estratégia genial que Napoleão teve, principalmente na época sem recurso, né? E Napoleão Bonaparte, por que ele foi tão genial assim, né? Porque ele não só usou, né, da genialidade que ele teve, mas a genialidade que ele teve, só pra gente ter ideia de que ele realmente foi um gênio. Ele gostava de poemas, ele era um rapaz romântico, gostava de matemática, e ele foi jogado pelo destino do momento, né, pela Revolução Francesa, numa área que ele não tinha nenhuma competência, né? Então imagina, um rapaz sem competência de um lado jogado para um outro, né? Lembrando que ele era um rapaz que ia se formar em matemática. E assim, ele foi, né? Ele se jogou nesse lado do exército, né? E ele teve a primeira batalha dele, ele usou a genialidade dele, que ele tinha os pensamentos que ele teve na época, né? E ele puxou uma estratégia, né? E o que acontece, né? Dessa genialidade de Napoleão Bonaparte? Ele venceu a Primeira Guerra, né? E contudo, eu acho que para uma pessoa ser um gênio em si, né? Porque a questão aqui também é a genialidade de Napoleão Bonaparte, né? A grandeza, né? Porque eu tô falando de uma figura histórica. Todas as figuras que eu trago no meu canal, inclusive, enfim, todas as figuras históricas que eu trago, eu ia falar de Elizabeth agora, porque Elizabeth ela conseguiu manter, né? Mas todas as figuras históricas que eu trago no meu canal foram gênios, né? Não são qualquer pessoas, né? É por isso que eu sempre falo no canal
que quando a gente enaltece uma pessoa, né? Eu vou ter que fazer 2 vídeos, eu vou fazer parte 2. Eu vou fechar aqui agora, que deu 15 minutos, e vou fazer parte 2. Meninas, se inscrevam no canal.